Para fazer faculdade de história, precisa saber tudo de história? Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Brian, sou estudante de História, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco a respeito disso, que muitas pessoas têm essa dúvida. Eu tinha também essa dúvida, ficava pensando, será que, gente, eu tô indo fazer faculdade de História, será que eu já tenho que ter uma base boa de ensino médio ou de escola mesmo? Então, nesse vídeo eu vou explicar e também eu vou contar um pouco sobre a minha experiência com a faculdade e também com o ensino de história anteriormente à faculdade. A ideia desse vídeo foi de uma pergunta de uma inscrita do canal que ela falou que ela tem muita vontade de cursar história, mas não tem nenhuma base de ensino médio. E ela pergunta se tem algum problema ela cursar história. Então, muito obrigado pela pergunta. Vocês que sempre engajam nos vídeos ajuda muito. E eu vou usar essa pergunta para fazer esse vídeo, se precisa saber tudo de história para poder estar fazendo a faculdade. Já vou começar a falar, não vou enrolar tanto. A resposta simples e objetiva é não. Agora eu vou explicar por quê. Primeiro, vou explicar a respeito da minha experiência com a área de história, porque nem sempre eu quis estudar história. Primeiro, eu queria ser professor de matemática até eu estudar ali o oitavo ano, e depois do nono ano eu tive uma professora, ela chama Débora, se estiver assistindo, um abraço, Débora, que ela era muito boa, ela fazia vários resumos, aqueles resumos bem feitos, eu sempre amei muito resumo, e ela explicava muito bem. Eu lembro que no nono ano a gente estudava sobre Era Vargas, sobre o período da ditadura militar, e ela explicava super bem. Então, é por isso que eu sempre acredito no poder da educação transformar. Porque às vezes você não gosta da matéria, mó rolê, você acha muito chato, gente, vai vir. Mas às vezes não é a matéria em si, às vezes é a forma como ela é passada para você. Então, depois do meu nono ano ali, eu comecei a gostar muito de história. No primeiro ano eu também tive uma professora muito boa de história, Williana. No segundo ano eu tive Nelton. Então foram professores muito bons de história que foi fazendo eu gostar cada vez mais aí da matéria. E agora eu vou explicar o porquê que você não precisa saber tudo de história ou você nem precisa ter uma base mesmo para você fazer de fato faculdade de história. Porque no ensino médio a gente costuma ter poucas aulas de história. A grade curricular da maioria das escolas, eu estou usando o meu exemplo, que eu estudei em escola pública, mas a gente tinha 2 aulas de história por semana somente. Então a matéria era passada de uma forma bem resumida. Eu não estou dizendo que isso é ruim ou que a culpa era do professor, mas a matéria ela era passada de uma forma bem resumida por causa do tempo, porque 2 aulas dava menos de 2 horas, então menos de 2 horas de aula de história eu acho super pouco, mas enfim, então não dava para poder se aprofundar mesmo nos assuntos. Já na faculdade, nós temos uma coisa de ler vários pensamentos, de ler vários autores, várias correntes de pensamento, então a gente não fica preso. Exemplo, a gente vai estudar sobre a Revolução Francesa. A gente não estuda só a ideia de um autor do século XX escrevendo sobre a Revolução Francesa. Não, a gente estuda a respeito da Revolução Francesa, a gente estuda um olhar sobre a Revolução Francesa. Então, na faculdade, a gente aprofunda muito nas matérias. Falando em faculdade, eu já tenho vários vídeos sobre a faculdade de História. Vou estar deixando a playlist aqui de baixo se vocês quiserem assistir. Vão lá assistir que os vídeos são bem legais, falando sobre matérias de faculdade, falando sobre como é as primeiras matérias, os livros. É bem interessante esses vídeos. Se tá gostando desse vídeo, deixa seu like que me ajuda muito. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho, ative todas as notificações, que daí você não perde nenhuma novidade do canal. E compartilhe esse vídeo, por favor, com aquele amigo seu que quer fazer história e tá em dúvida, porque história é uma área muito bacana, porque é uma matéria que eu amo, é uma área de conhecimento que eu amo, então eu sou suspeito para falar.
Então, é importante fazer esse paralelo, que na escola a gente estuda muito de forma resumida e já na faculdade a gente aprofunda. Agora falando, a respeito de base mesmo, se você, não teve nenhuma aula de história, no ensino médio e você exemplo, você não sabe como aconteceu, a Revolução Russa ou a Revolução Francesa, pode ficar tranquilo. Eu dei esses exemplos, mas são exemplos banais, porque a gente fica muito eu fiquei muito assim quando eu ia começar a faculdade, de estudar tipo, ai, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e no começo do curso, eu já falei isso em outro vídeo aqui sobre faculdade também, o começo do curso é mais para você, você estuda muita teoria, então você tem matéria de teoria da história, de leitura e interpretação de textos historiográficos, então é mais uma teoria para você ter arcabouço teórico, para depois você ir estudar assuntos mais comuns da história, vamos dizer, não comuns da história, assuntos mais conhecidos da história. Então, principalmente vai depender da grade curricular do seu curso. Então é importante você ver a grade curricular para você entender qual matéria você vai ter primeiro, qual matéria você vai ter depois, que é importante. Então, primeiro de tudo, a gente estuda. Tô usando o meu exemplo aqui sempre. A gente estuda a questão de várias teorias, a gente estuda termos que eu nunca tinha escutado falar. Então, podem ficar tranquilo que não precisa de ter um conhecimento acerca de vários assuntos, porque no decorrer da faculdade você vai tendo debates, você vai entendendo muita coisa. Vou usar um exemplo, a palavra anacronismo, que é quando a gente aprende muito a historicizar as coisas. O que que é historicizar? É colocar algo num determinado contexto. Já o anacronismo é o oposto disso. É quando você pega uma coisa e tenta explicar aquela coisa usando a realidade de um outro contexto. Fica discrepante quando você tenta utilizar algo usando um outro contexto, uma outra lógica, entende? Então, são coisas que você vai aprendendo no decorrer aí da faculdade e é uma coisa bem gradual. Como eu falei, as primeiras matérias são sempre teoria, para você ir entendendo vários rolês aí para chegar numa matéria mais ampla e você já ter aquela base para você entender um assunto mais complexo. Uma outra coisa é que na faculdade nós estudamos correntes de pensamento ou vários autores. Então tem autores, vou dar exemplo aqui, existencialista, autor fundamentalista, eu acho que é o nome. Então são vários autores. Então não é só uma corrente, não é igual na escola que você vai sentar na sala e vai passar um resumo para você e basicamente você vai entender aquilo para uma prova. Não, já na faculdade é uma coisa mais de você dissertar, de você, porque histórias são perguntas, são questionamentos. Então às vezes a resposta não está pronta ali para você. É você que tem que estudar, é você que tem que pesquisar para entender aquele determinado assunto. E também uma coisa interessantíssima da história é essa questão de desconstruir vários sensos comuns que nós temos. Porque eu digo até mesmo comigo, quando eu digo que eu curso história, várias pessoas associam, ai, o homem do macaco, o homem veio do macaco, e tipo, não tem nada a ver isso. A gente, até hoje, eu com vários meses de faculdade, até hoje, então nós nem adentramos nesse assunto. É importante desconstruir esse senso comum que às vezes é passado para a gente. São várias correntes de pensamento, vários autores, vários assuntos interessantes demais. Então, esse foi o vídeo. Deixe nos comentários se vocês já cursaram história, se conhece alguém que cursam, se pretendem cursar, que eu quero ler todos os comentários. Deixa o like que me ajuda muito. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho, ative todas as notificações, que daí pronto você não perde nenhuma novidade do canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vou estar deixando outros vídeos de faculdade aqui na tela, lá embaixo, no link da descrição. Então, vão lá assistir que vocês vão gostar. Obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e até a próxima.